ficar de pé e aclamar o Santo Evangelho. Como são belos, como são bonitos, como são lindos os pés daqueles que se dispõem a anunciar a palavra da salvação. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, aleluia, Ele reina para sempre, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia, Ele reina para sempre, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Vamos tomar em mãos a palavra de Deus em Lucas capítulo 17, versículo do 11 ao 19. Quem trouxe a palavra vai abrir lá em Lucas, capítulo, o Evangelho de hoje, capítulo 17, versículo do 11 ao 19. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram a voz, clamando: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse: Não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, meu nome é Pedro Ronelli, para quem não me conhece, moro aqui na comunidade vizinha, comunidade São Sebastião, e faço parte da Renovação Carismática Católica. Tenho um grupo de oração, Testemunho da Luz, que estou à frente como coordenador aqui no São Sebastião. Mas o Senhor, vejo pelos frutos, a gente vê pelos frutos, e o que confirma não é nem eu dizer, mas sim a comunidade. O Senhor me chamou a essa missão de levar a cultura de Pentecostes, de levar a experiência da espiritualidade carismática aonde me convidam.
Às vezes eu vou numa comunidade, a convite de festa de padroeiro, como foi em Volta, no Mauriti, e ali, vivendo aquele momento, né, da liturgia, celebração, pregação, e sempre vem um ou outro, né, querendo que aquele momento se repita. Aí eu digo, posso vir? Posso vir. Vocês têm interesse num grupo de oração aqui? Aí disseram sim. Aí eu passei um bom tempo indo para a Volta do Mauriti, aonde nasceu o grupo lá de oração, e já tem um bom tempo, né? Muitos anos, já mudou até de coordenação, que é um período de 2 anos, e já tem a menina coordenou, creio que 4 anos, e já está noutra coordenação, então vai lá para quase 8 anos já, desse grupo, uma missão. Então, pelos frutos a gente identifica, né? E chega a um discernimento que é de Deus, que é vontade de Deus, que Deus me chamou a esse trabalho, a essa missão de missionar dentro da nossa realidade carismática, missionar levando a espiritualidade. E eu vejo que o povo se identifica. Aonde chega, o povo se identifica. O povo gosta muito do grupo de oração. O povo gosta muito dessa espiritualidade. O povo se identifica com essa forma da gente rezar. Às vezes no louvor, dentro da igreja o louvor, uma oração mais, como é que se podemos dizer, espontânea, aonde se fala, né, inspirado, é inspirado, até as pessoas da Assembleia são inspiradas e começam também a falar. Então é a forma dos nossos grupos de oração acontecerem. São 4 momentos, né? O primeiro é com Santo Terço, o segundo com louvor, o terceiro com o momento do clamor ao Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, e o quarto momento que nós estamos vivenciando agora, que é a palavra, a pregação da palavra, né? Santo Evangelho de Deus. Então, meus irmãos, que nós tenhamos a graça também da perseverança. É preciso perseverar. Já me aconteceu tantas e tantas situações que veio como que para me derrubar, para me fazer parar, desistir. Umas superadas, outras ainda enfrentando. E a gente tem que continuar firme, ter convicção do chamado, ter convicção da missão. A gente está primeiramente por Cristo, por Deus, pelo chamado que Ele nos fez, e porque fizemos uma experiência dele. Ou seja, nós vimos a lebre, né? Não vimos meramente como a historinha, né? Não sei se vocês conhecem, do cachorro que viu a lebre. Conhecem? Ou não? Passou uma lebre, aí o cachorro viu a lebre, começou a correr atrás da lebre, aí saiu correndo. Aí passou correndo e depois outros cachorros viu aquele cachorro correndo, saiu correndo. E depois outros, aí foi uma frota, uma fila de cachorro correndo atrás. Depois o que viu o outro cachorro parou e todos foram parando. Qual foi o que não parou? O que viu a lebre. Ele continuou correndo atrás da lebre. Então a experiência de Deus, né, que eu quero trazer de ensinamento dessa historinha, que se nós fizermos uma experiência de Deus, de Jesus, por mais que nos aconteça algo até dentro do nosso trabalho de igreja, a gente não vai desistir. A gente não vai deixar de vir à capela, não vai deixar de vir ao grupo de oração, não vai deixar de crer, não vai deixar de ir à missa. É isso? Não. A gente não vai deixar. E sempre tenho focado também, né? Que um dia, quando o missionário não vir,
que vocês venham. É isso? Se vocês viram a lebre, não é que eu sou um cachorro, mas é Cristo. É como São Paulo diz: quem é Apolo, quem é Paulo, são nada. Paulo planta, Apolo rega, mas só quem é importante é Cristo, que dá a vida. Somos apenas, como diz na palavra, servos inúteis. Não fizemos nada mais do que a nossa obrigação. O Senhor não fica nos devendo nada. Então, que tenhamos essa convicção no nosso coração: é Jesus o nosso Senhor. Por Ele aqui estamos, por Ele queremos estar e por Ele iremos continuar até o dia que Ele nos conceder respirar aqui nessa terra. E aí, como São Pedro, nós queremos dizer: se nós se afastar, a quem nós iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Assim, como é bom estar em meio ao braseiro que está vivo, aceso. Às vezes a brasinha pode dizer: eu estou tão viva, tão acesa, né? Mas se tirar a brasinha, colocar ela sozinha, ela vai se apagar. Então nós queremos estar entre os irmãos, louvando e bendizendo o nosso Deus, que nos ama, independentemente de qualquer situação que estejamos passando, independentemente de qualquer resposta que Ele nos der. Tem uma canção que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Assim? Se a cura vier, Ele é Deus. Se não vier, continua sendo Deus. Eu não te sirvo pelo que tu faz, mas pelo que tu és. Tu és Deus, Deus poderoso. E se aqui estamos, entendamos, é porque precisamos. É nós que precisamos de Deus. Não é Deus que precisa de nós. Ele quis. É diferente de precisar. Ele quis. Porque é uma forma de Deus trabalhar o nosso coração e nos levar a uma profunda conversão. É a gente trabalhando na messe dele. Diz a palavra que Jesus é sempre em caminho a Jerusalém. Sempre em caminho para Jerusalém. Parece uma coisa. Sempre em caminho para a cruz. Sempre em caminho para Jerusalém, para a cruz. Jesus era incansável. Jesus não descansava, Jesus não parava. E quando tirava para rezar, passava a noite toda em oração. Quando foi escolher os 12, Jesus passou a noite no monte em oração. Quando vem aproximar-se a sua morte de cruz, Jesus vai ao Monte das Oliveiras orar. Convida 3 personagens para estar com ele ali, acompanhando na oração: Pedro, Tiago e João. Jesus se retira um pouco à parte e começa ali em oração. Diz que nesse momento Jesus ele vem suar sangue. É uma extrema angústia para a pessoa suar sangue. E quando ele vai dar uma olhada nos companheiros de oração, estão todos dormindo. Jesus acorda e diz: ei, não conseguistes vigiar 1 hora? Orai e vigiai para não cair em tentação. Então a gente vê um Deus que nos ensina que o meio de permanecermos de pé e entender a vontade de Deus a cada um de nós é pela via da oração. Sendo Deus, Ele quis nos mostrar, não somente predicando, né, não somente falando, mas com um testemunho, o caminho da oração. E às vezes as pessoas dizem que nós rezamos demais, né?
Esse povo da renovação reza demais. Que reza demais? Reza não, gente. Os esposos, mas vamos ver o porquê que diz que reza demais. Vou contar outra historinha. Chegou uma pessoa na casa de outra pessoa na hora do almoço. Aí estava a mesa posta. Aí essa pessoa, ela come muito pouco. Aí ela se admirou do prato lá da amiga. Ai, mulher, como tu come muito? Não, mulher, não é muito não. Mas na realidade não era muito mesmo. É porque essa pessoa comia muito pouco. Então as pessoas que rezam pouco ou quase não rezam, sempre vão achar que as outras rezam demais. É assim? Então observa quem está dizendo que reza demais. Só observa, não diga nada. Então nós não rezamos demais, gente. Nós não rezamos demais. Jesus passava a noite toda em oração, sendo Deus. Imagina nós. Então, sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos. E vocês falando aí da gratidão, e Jesus cobra, né? Jesus aqui hoje cobra nessa palavra a gratidão. 10 leprosos foram curados. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: ide mostrar-vos ao sacerdote. Gente, a gente tem que clamar a Jesus. Os leprosos viram ele e clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. É preciso clamar. Será que se esses 10 leprosos não tivessem clamado, será que Jesus teria curado? Não se sabe. Se aquela mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue tivesse ficado em casa, mesmo com tudo que ela enfrentou, porque a mulher numa situação daquela, naquela época era considerada impura, não podia nem sair de casa, que ela ia, como se diz aí, contaminar na mentalidade daquele tempo. Se ela tivesse ficado em casa, será que ela teria sido curada? Não se sabe. Mas pela rota de Jesus, o trajeto que ele ia, talvez ele não fosse lá, talvez ninguém fosse pedir a ele para ir lá, Até quando ele entra na casa da sogra de Pedro, que a sogra está doente, creio que a sogra morava com o genro, Por isso que tem que pedir a intercessão de São Pedro, Quem não gostar da sogra tem que pedir a intercessão de São Pedro. Porque São Pedro, ele tinha a sogra dentro de sua casa, morava todo mundo junto. A sogra de Pedro está doente. Vão pedir a Jesus pela sogra de Pedro. Parece que Jesus vê a situação e diz assim: vou ficar aqui, vou esperar. Às vezes as pessoas ficam em casa e dizem assim: vai lá o grupo, reza por mim. Vá à missa, reza por mim. Faz isso por mim, faz isso por mim. É válido sim a intercessão, interceder. Agora, as pessoas que pedem, elas têm que ter um motivo muito forte, o porquê não vêm. Não é isso? Não vem porque não quer, ou porque não é a minha preferência ali estar. Aí eu fico muitas vezes pensando: será que quando tem uma comida muito boa em casa, se faz aquela festa, aí assim, aquelas pessoas que rezam por mim, eu vou chamar para vir comer por mim? Comam por mim? Ou aquele salário que eu recebo, eu vou dar aquelas pessoas que tomem esse salário por mim? Recebam por mim? Então, a gente passou pela liturgia, o Evangelho
das virgens prudentes e imprudentes, não é isso? Isso. Mostra que não é transferível o azeite. Não é transferível. A gente entende por aquela parábola das 10 virgens que não é transferível. Ah, me dá um pouco do teu azeite. Não. É preferível que vá comprar aos vendedores. O que quer dizer? Que a minha caminhada com Deus que me leve à salvação é minha individual. A salvação é individual. É individual. Vendo que Deus, Ele não dispensa a nossa parte. Deus é amor, Deus é misericórdia. Por que, meus irmãos, Deus não dispensa a parte dele? É porque o impossível Ele já fez. A igreja nos ensina que se pegasse toda a humanidade e fizesse um sacrifício, passasse aí, vamos dizer assim, um liquidificador bem grande, triturasse todo mundo e como um sacrifício para entrar no céu, ainda não entrava. Nem Nossa Senhora entrava. Ninguém. E a gente vê no Apocalipse muitos chorarem, porque ninguém é digno de abrir o selo do livro da vida, só o Cordeiro de Deus. Quando todos choram, pensam que é o fim, que não tem, aí vem o Cordeiro de Deus. Então ninguém entra no céu senão pelos méritos de Cristo. O impossível Ele fez. Jesus fez o impossível, ou seja, aquilo que nós não poderíamos fazer, Ele fez. Ele conquistou o céu. Agora, nós temos que fazer a nossa parte, é um dever de casa. A porta está aberta, mas é preciso que agora eu dê passo para passar por ela. Eu sou a porta. Está aberta? Mas tem muitos que vê aberta e não quer não, vai para aqui. Vai para ali. Aí acha que depois vai dar tempo de passar na porta. E não dá, a porta está aberta. Então o possível, que é possível a nós, Jesus não vai dispensar. Certo? A igreja nos fala toda hora o caminho. A igreja, ela está fazendo-se ecoar incessantemente a voz do Cristo. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Mas o povo está intertido. O povo está intertido. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos que as coisas para Deus elas sejam feitas rápida, ligeira, e aí, aos atropelos. Mas se nós formos ver, quando nós participarmos das festas, aí no mundão, e que vinha aquela banda do auge, quando a gente ia, quem participou de festa, no meu caso que já fui, a gente queria passar a noite toda, só vim no outro dia. Eita, a festa hoje é boa, a festa hoje, eita, é assim? Não, de maneira alguma, quer aproveitar e aproveitar bem. E por que é que para as coisas de Deus, para a eternidade, a gente não é da mesma forma? A gente tem que ser incansável também como Jesus. Jesus era incansável no anúncio da palavra. Jesus chama os apóstolos a descansar num certo lugar. Quando ele vai olhar, a multidão arrodeou, chegou primeiro do que ele. Ele disse: para o descanso, vamos atender o povo. O povo está como ovelha que não tem pastor. A gente não pode descansar, meus irmãos, diante de tantos irmãos e irmãs que estão morrendo aprisionados pelos laços do inimigo. É preciso que essa palavra seja cada vez mais anunciada. É preciso que nós entendamos o nosso batismo como cristão. Nós não fomos chamados somente eu vou à missa assistir. Não, ninguém assiste, nós vamos participar. Terminou a missa, ide em paz. Não, começou tua missão, não terminou a missa. Ide em paz, o Senhor vos acompanha. Acompanha não é para dormir, é para ir à missão. Foi enviado, entenda. Ide em paz, o Senhor vos acompanha. Acompanhe na missão, você tem que anunciar Jesus Cristo. Cristão batizado, consciente, ele não fica acomodado diante da grande demanda da messe, que os operados são pouco, de tanta situação, meus irmãos.
que necessita de que nós saia anunciando a palavra de Deus. Quantas capelas agora fechadas? Quantas? Só aqui na nossa paróquia. Mas tem umas 30 capelas ou mais aqui na paróquia de São Francisco. Quantas que estão fechadas? Quantas que não estão abrindo nem no domingo? Quantas que abrem uma vez por mês quando o padre vai celebrar? Hoje, né, porque nós temos a realidade de 2 paróquias, 4 padres, mas ainda continua. Por quê? Porque o documento de Aparecida vem dizer que é quase impossível que os padres cheguem ao objetivo do que a igreja, do que Jesus ele espera da igreja, sem a participação dos leigos. E é preciso que os leigos tomem consciência e entendam a missão de cada um de nós, a missão de cada um de nós batizados. Então, tantas capelas, tantas ermidas fechadas, que poderiam estar ali um leigo cristão consciente, ou leigos cristãos, ali realizando o trabalho que Jesus confia a todo batizado. Né? Tem o mônus, né, o nosso mônus batismal, ou seja, o nosso sacerdócio batismal, que é a graça que nos foi dado para anunciar Cristo Jesus, como nós aqui estamos fazendo. Então Jesus era incansável, entra numa comunidade ali, vai rumo a Jerusalém, e os leprosos começam a suplicar. E Jesus diz: ide mostrar ao sacerdote. E na caminhada, eles são todos curados. Tem cura que vai acontecer na caminhada. Ah, eu vou ficar em casa? Não, é na caminhada. Tem cura que vai acontecer e vai demorar, tem que caminhar muito. Vai mostrar ao sacerdote. Veja, meus irmãos, como Jesus ele mostra, né, a autoridade do sacerdote. Vai mostrar ao sacerdote, porque ali o sacerdote ia dar umas orientações que tem pela cura, algo que se oferecia pela cura que aconteceu. E eles vão, quando vão caminhando ir ao sacerdote, eles percebem que são curados. A gente sabe que a lepra é triste, é uma doença triste, né? Você ter seu corpo todo ferido, né? Aquela doença vai comendo a carne, então é muito doloroso. E muito mais naquele tempo, que por que eles de distante eles clamaram? Porque não podia se aproximar, por lei eles não podiam se aproximar. No tempo de São Francisco, né, se é muito mais depois de Cristo, e muito, os leprosos eram condenados a não entrar na cidade e andar com chocalho, para quando o povo viesse ali no caminho, que escutasse o badalar de um chocalho, soubesse que ali vinha um leproso. E não podia entrar na cidade não, ficava aí nas redondezas, dentro das matas, os leprosários, como chamavam, ali. Foi onde São Francisco foi atender, em Santa Clara, tantos leprosos. Eles ficam de longe, clamam, e Jesus diz: ide. Meus irmãos, a obediência, veja que a obediência. Eles não ficaram assim questionando: oxente, por que mostrar o sacerdote? Ele não é o que cura? Eu pensei que ele ia vir, ia tocar, ia dizer alguma coisa, ia nos curar, ia levantar a mão e mostrar o sacerdote. Mas eles creram e obedeceram. Vocês lembram da passagem? É isso aí. Em todos os momentos a gente permanecer firme, né? A gente precisa de Jesus e tem que clamar sempre, mas não condicionar.
condicionar eu estar se Jesus me atender. Né? Eu vou se Jesus me atender, ou eu estava até quando Jesus me atendeu, eu fui embora. Não, continuar firme. E aqui a gente vê que os leprosos foram todos curados e eles obedeceram a Jesus. E aí lembrou aqui essa palavra do Naamã, é isso? Quando aquele leproso que vai até o profeta, que o profeta nem vai ver ele, diz assim, diz a ele lá que vai se banhar 7 vezes no rio lá. Ele sai irritadíssimo. Ora, eu pensei que o profeta viria me encontrar, eu pensei que o profeta viria fazer uma oração. As águas daqui são melhores do que as minhas lá. Aí vai embora, ele não ia se banhar onde o profeta mandou. Aí é que o servo dele disse, meu senhor, nós já estamos aqui. Custa, é nada demais se banhar nas águas? Vai. Aí de muito pelejar, o servo dele, ele foi. E se banhou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e nada. E ele já vai estar irritado, aí vai a 4ª, vai a 5ª. Quando ele mergulha a 7ª vez que sai, diz que a carne dele está limpa como uma pele de criança, ficou curado. Aí volta lá agora, para deixar ouro e tudo lá. O profeta diz, eu não quero uma prata. Então esses leprosos, Jesus decide ao sacerdote. Eles não questionaram, obedeceram, creram e foram todos curados. Só que voltou apenas um para agradecer. E olha, a gente precisa agradecer a Deus não. Aqui Jesus ele cobrou, né? De certa forma. Né? Não restou senão esse estrangeiro. Não foram todos os 10 curados? Senão esse estrangeiro voltou para agradecer a Deus. E diz que ele voltou gritando, né? Gritando, louvando mesmo, em alta voz, vibrando, né? Então nós devemos ser gratos a Deus. Ter a nossa vida grata a Deus. Independentemente, como eu disse, de qualquer coisa que nós estejamos esperando agora. Mas grato pelo dom da vida, grato por estarmos aqui. É uma oração dolorosa, mas hora ou outra temos que rezar. Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Confiar, sim. Pedir a cura, sim. Isso nós devemos pedir sempre. Mas também ter aquela firmeza de estar entregue à divina providência. Eu peço, Senhor, mas ter aquela firmeza de estar entregue à divina providência, que talvez a divina providência nos reserve outra coisa. Mas que Deus cura sim. E para finalizar, eu vou dar um testemunho aqui, e quem quiser procurar no YouTube, você vai encontrar até, ele já morreu, esse padre Emiliano Tardif, o ministro de cura, que nas missas dele, depois que terminava a missa, ele rezava uma pequena oração, e quando ele rezava, pessoas em cadeira de roda levantavam. Tem até vídeo no YouTube, pessoas deixando sua cadeira de roda e levantando. E esse padre, ele não era carismático, ele não gostava do negócio de grupo de oração, de renovação carismática. E diz que ele teve muito doente de uma tuberculose, muito mesmo, estava internado. E aí naquele hospital tinha o momento das visitas, os grupos iam visitar. Aí passou um grupo, de uma pastoral tal, que andava nas salas com um panfletozinho, e trazendo aquela palavra de Deus de consolo, e dizendo ao doente que se conformasse com sua cruz. E era mais ou menos nessa linha: se conforme com sua cruz, Jesus está contigo, e o fardo se torna leve. Trazia aquela palavra de conforto. Passou essa pastoral lá no quarto dele. Depois estava fazendo visita um grupo de oração de jovens. Aí quando chegou, a porta estava entre fechada e aberta,
Pediram licença, se podia entrar. O padre disse: pode entrar. Padre, nós queríamos fazer uma oração aqui com o senhor. Pode. Aí quando ele percebeu já que era da renovação carismática. Aí quando começaram a rezar, né, começou a rezar alto e entrega ele a Jesus. Jesus, cura esse teu servo. Quer dizer, não era que se conformasse com a doença, era: Jesus, cura o teu servo. Aí ele foi e disse: olha, se vocês quiserem fechar a porta, vocês podem fechar, né? Na realidade ele estava um pouco meio desconcertado com a forma dos meninos rezar. E fecharam a porta, arrocharam a oração desse padre. E oração, e oração, e oração, e pedir a cura. Jesus tem poder, cura teu servo, muito ele tem a fazer ainda e tudo. E ele disse que ele sentiu um calor que suava no corpo. Ele disse: é agora que eu vou morrer. Era um calor que suava. Já tinha feito uma bateria de exame, tudo negativo, os exames. E aquele calor, aquela coisa toda, eu sei que terminou. Quando terminou, ele deu graças a Deus. Se despediram e Jorge partiram para o outro quarto. Ali ele ficou. Quando foi já adentrando a calada da madrugada, ele sentiu seu corpo mais vigor, mais uma disposição. Quando foi no outro dia de manhãzinha, ele estava bom assim. Aí o médico veio, ele já sentou na cama, começou a conversar, e os médicos perceberam: padre, o senhor está bem mesmo, à vista de ontem. Pois é, aí sei que foi só melhorando. Foi tão de uma forma que os médicos disseram: não, tem uma coisa errada. Vamos repetir os exames, tudo que ele fez. Quando repetiu os exames, que tinha dado tudo negativo, tudo positivo. Ninguém sabe quando foi a doença do padre. Deus age em quem quer, a hora que quer, como quer. Deus quis curar o padre através daquele grupo que ele ignorava. E o padre foi curado. E não é eu que estou dizendo. Você tem um livro lá, Uma Volta ao Mundo Sem Malas, de Padre Emiliano Tardio. Você vai ler, conta toda essa história. Se você colocar no YouTube lá, e Deus não realizou só a cura, Deus fez dele um ministro. Depois ele entra, se aprofunda na renovação carismática, e aí ele começa nas missas dele. Muita gente é cura, e acontecia as curas naturalmente. Depois da missa, terminava a missa, ele ia aqui para frente, pegava o microfone, ele falando outra língua, e ele começa, né? Cura, ele fala: é sanar, né? Jesus está sanando aqui, e vai falando, e as curas vão acontecendo. Foi tão de um jeito impressionante as curas por meio do ministério dele, que teve um canal de TV lá na região que chamou ele para uma entrevista. E aí um repórter muito irônico, com ar de ironia, disse: padre, por que é que nas suas missas algumas pessoas são curadas e outras não? Aí ele olhou para ele e disse: pergunte a Jesus, porque quem cura é Jesus, não é eu não. Simplesmente. Aí olhou para o repórter e disse: porque se fosse eu que curasse, eu não ia esperar uma missa, não ia para os hospitais curar todo mundo. Agora, se uns são curados, outros não, pergunta a Jesus. Ele é quem cura, eu apenas faço a oração. Então Deus age, Deus é livre, Ele age como Ele quer, né? O Espírito Santo age em quem quer, da forma que quer, quando quer. Então por isso nós devemos sempre pedir. Vamos pedir o melhor, não vamos pedir o pior, vamos pedir o melhor. Vamos clamar o melhor, mas confiar em tudo na divina providência. Para nós era o melhor, nossa mãe está conosco, mas para ela, será que o melhor não foi ter partido naquele momento? 11 dias que ela passou, não era só a purificação que Deus estava querendo? Então nós não sabemos, né? Nós não sabemos nem daqui, quanto mais as coisas para lá. Diz São Paulo que a gente anda como cego, ó. Ouviram essa palavra, São Paulo? A gente anda como cego a palpa dela. São Paulo dizia isso. Então as coisas de Deus é sempre um mistério. Rezamos, esperamos, mas
tudo é conforme a sua santa vontade. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrará. Confia em mim, o meu amor te ajudará. Sei que angustiado o coração endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus repousará, forças te darei, forças te darei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, princípio, agora e sempre. Amém. Próxima quarta-feira, não tem nada no agendamento? Tem alguma coisa? Missa, marcaram? Não. Pronto, então próxima quarta-feira, nosso grupo de oração. Convido mais pessoas, viu, para que possam participar desse momento. O Senhor esteja conosco. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. E tem um chazinho aí, viu? Esse chá é abençoado, viu?